gente vai deixar um pouco o assunto da guerra no Oriente Médio para falar agora sobre as eleições na Argentina. Por lá, as urnas foram fechadas agora às 18 horas. Fernando Nakagawa volta ao estúdio com a gente para falar como tem sido esta primeira percepção das campanhas dos principais candidatos. Naka, está muito difícil de prever o cenário, mas a maior probabilidade é de um segundo turno. Mas ninguém aposta nem um peso, nem um dólar em qualquer um dos resultados, né? Yuri, a primeira percepção ali, depois de 45 minutos, 44 minutos do fechamento das urnas, é que as três campanhas, pelo menos neste primeiro momento, nesta primeira hora, dizem que estão otimistas e vão para o segundo turno. Só que precisa combinar, porque no segundo turno só tem dois candidatos. A candidatura de Javier Milei indica a expectativa de um segundo turno com Sérgio Massa. Sérgio Massa indica a expectativa de um segundo turno com Javier Milei. E Patrícia Bullrich, candidata de centro-direita, a expectativa de segundo turno com Javier Milei. Agora há pouquinho foi divulgado o dado pela Justiça Eleitoral Argentina de que 74% dos eleitores compareceram às urnas. Foi superior essa participação à primeira, ali às prévias, né, das eleições a passo, que teve participação de 70% dos eleitores. E agora há pouquinho, acabou de terminar, Yuri, um quebra-queixo ali, uma entrevista com Guilhermo Francos, que é um assessor direto de Javier Milei. Eles estão todos ali no Hotel Libertador, em Buenos Aires, onde é o headquarters, a sede da campanha de Javier Milei. Ele disse pontos importantes. Diz primeiro que ninguém espera uma definição no primeiro turno, que destoa um pouco do discurso de Javier Milei, da campanha de Javier Milei, que nos últimos dias estava batucando ali a possibilidade de um primeiro turno, e ele disse abertamente nas câmeras que ninguém esperava uma definição em primeiro turno. Outro item importante, diz que esta eleição ocorreu dentro da normalidade, mas que foram registradas 4.500 denúncias à Justiça Eleitoral de problemas envolvendo a candidatura de Milei, especialmente a falta das boletas que a Thaís Herédia nos mostrou agora há pouquinho. E para terminar, perguntaram no finalzinho da entrevista se era verdade que o filho de Bolsonaro estava com Javier Milei no 21º andar do Hotel Libertador lá em Buenos Aires. E ele disse: assim é o que estão dizendo, assim é o que estão falando, disse Guilhermo Francos, assessor direto de Javier Milei. Eduardo Bolsonaro teve um post ali de um deputado argentino de que ele estaria lá em Buenos Aires, teria chegado hoje durante o dia para acompanhar o resultado ao lado de Javier Milei, Yuri. Foi uma resposta um tanto milongueira essa do assessor de Javier Milei. Não nego nem descarto. Mas se eu não me engano, o registro da CNN em espanhol informava que, de fato, o Eduardo Bolsonaro teria acompanhado Javier Milei na hora de ir votar, mas a gente depois traz essa informação com mais precisão. Agora, Naka, pelo que você disse, acho que tem um ponto bastante importante, porque se o assessor de Javier Milei, que está ali no núcleo, né, do QG de campanha, do comitê de campanha, está adotando um discurso mais moderado em relação ao segundo turno, lembrando que esta semana, como você disse, próprio Milei, inclusive com seus apoiadores, chegaram a criar um canto de torcida que é muito parecido, né, e isso é um elogio aos argentinos, como eles sabem torcer e são muito criativos nas torcidas, que era um grito lá, primeira vuelta, e falava um palavrão ali, bem do estilo passional, digamos assim, mas era uma carga de otimismo que havia de que poderia ter essa expectativa de vitória ainda em primeiro turno. Ao adotar esse discurso, parece de fato um pouco mais de moderação, e aí sabe-se lá quem que seria. O que há de comum nos três cenários que você traçou das campanhas é que Javier Milei deve estar no segundo turno. A questão é quem será o adversário ou a adversária dele. Perfeito. Acho que este é o que se tem até agora. Assim, 48 minutos depois do fechamento das urnas, as três campanhas trabalham com a hipótese de um segundo turno. As três campanhas prevêem Milei e a dúvida fica sobre se será Sérgio Massa ou Patrícia Bullrich, o outro nome na disputa do segundo turno. E, de fato, este tom
de Guilherme Francos, sendo bastante moderado nas palavras, escolheu as palavras ali com tranquilidade, respondeu a várias perguntas dos colegas que estavam ali no Hotel Libertador, destoou um pouco, porque a campanha de Milei, durante toda a campanha eleitoral, teve um tom um pouco belicoso com a imprensa, às vezes até maltratava os colegas ali, tinham interesse na candidatura, não davam credenciais, por exemplo, aos colegas repórteres, e hoje foi um tom bastante diferente, muito mais moderado, até com um tom de humildade ali, dizendo, olha, vamos esperar os números, não temos os números, mas temos expectativa de que vamos para o segundo turno. Muito obrigado, Fernando Nakagawa, com as informações atualizadas das eleições de primeiro turno na Argentina, disputa pela Casa Rosada. Até já, Naka.